Oi meninos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Espero que agora a gente vai começar um novo nível. E esse nível 10, sim, ele vem com uma proposta de escrever muito, de falar muito e de ler muito, ok? Então, o nível 10, ele é completamente aí colocar em prática todos os conhecimentos e aprendizados durante todo do nível 1 ao nível 9, sim? Durante todo esse processo. E aí, um dos desafios do nível 10 de português é que nós possamos escrever em vários gêneros textuais, ok? Então nós dividimos entre o nível, entre a unidade 1 e a unidade 2, tipos de textos que nós precisamos aprender a escrever. E aí a primeira proposta é a carta, ok? Eu sei que a carta ultimamente ela é um pouco usual, um pouco, como eu posso falar, já não é tão utilizada como antigamente. Hoje se escreve mais e-mail, se escreve mais mensagens por WhatsApp, mas nós vamos aprender em outras classes. Mas a carta, independente se utilizamos ou não, é fundamental, porque, por exemplo, se eu vou mandar uma carta de motivação para uma universidade do Brasil, se eu vou mandar uma carta de proposta de emprego, a gente tem que saber escrever, ok? Bom, então para a gente começar a nossa aula, aqui nós vamos ver os objetivos de classe, sim? Então, o gênero textual que nós vamos aprender hoje, então, é a carta, ok? E aqui nós temos uma imagem com corações que é uma carta de amor, também pode ser uma carta de amor também, mas nós vamos enfocar mais aí, como eu expliquei para vocês, para que vocês possam enviar uma carta para uma universidade pedindo um mestrado, um doutorado, ou também pode ser uma carta de emprego no Brasil. E aí uma curiosidade, eu tenho muitos estudantes que foram meus estudantes lá de 2016, sim, ou seja, tem bastante, assim, do primeiro grupo, eles sempre me escrevem, falei, prof, você pode corrigir a minha carta? Você pode traduzir a minha carta? Porque é muito utilizado, ok? Então vamos ler juntos? Então, bem-vindos de volta. Hoje vamos falar sobre o gênero textual carta. Ela é um gênero textual dialógico, sim? Ou seja, ela tem como principal objetivo estabelecer uma conversa entre dois interlocutores, ou seja, duas pessoas específicas. Assim, a carta pode ser utilizada na comunicação entre amigos e familiares, que seria uma carta pessoal, obtendo um caráter mais subjetivo e informal. Lembra que subjetivo aí é algo interno, pessoal, ok? E informal. Porém, ela também pode ser direcionada a determinada instituição, que é o que nós vamos trabalhar, assim, direcionada para uma universidade ou uma empresa no Brasil. Ter certos viés crítico, social e ser de domínio público, uma carta aberta, prevalecendo a argumentação e a formalidade. Ou ainda a carta pode promover uma discussão acerca de um tema específico publicado na mídia, ok? Carta do leitor. Então, boa aula e bons estudos. Então, nós vamos começar aqui. Primeiro, o que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos entender, assim, em resumo sobre a carta. O que é a carta, ok? Então, a carta é um texto escrito em prosa destinado a alguém, e aí pode ser uma pessoa, uma instituição, um grupo, a fim de estabelecer-se um diálogo formal ou informal. Então, depende se é para algum amigo no Brasil, para algum familiar, informal. Se é para uma empresa ou uma instituição de ensino, aí nós vamos prevalecer o discurso formal, ok? Sobre determinado assunto, se é pessoa coletiva. Então, quando eu falo coletiva, também eu posso escrever uma carta em nome de um grupo de pessoas, ok? Apresenta os seguintes elementos estruturais. Então, data, em português, fecha, sim, um vocativo. Vocativo é quando eu escrevo lá, apreciado. Sim, mas agora nós vamos falar melhor aqui. Um assunto e uma despedida. Então, esses são as quatro estruturas. A gente não pode faltar em uma carta. Então, data, vocativo, assunto e despedida. É comumente conhecida pelos seguintes tipos: uma carta pessoal, carta do leitor e carta aberta, os quais se subdividem de acordo com o conteúdo e a função. Para escrevê-la, é importante definir seu tipo e o assunto a ser tratado. Ok? Então, antes de escrever uma carta, eu tenho que saber o objetivo. Então, a carta é para conseguir um emprego no Brasil. Então, de maneira formal, e aí o que eu vou colocar, minhas características, também posso colocar minha formação acadêmica, também formação profissional. Então, assim, o autor deve organizá-la de acordo com a estrutura padrão do gênero. Ok? Então, aqui nós vimos o resumo sobre a carta. Bom, agora a estrutura da carta. Assim, já tinha mencionado no slide anterior. Então,
aqui nós vamos entender melhor as características, o que não pode faltar. Meninos, lembrando, nós vamos, nos exercícios, já vou adiantar para você da plataforma, nós temos que escrever uma carta, ok? Então, é bem importante vocês saberem para, na hora de fazerem o exercício, não faltar, porque se falta um desses elementos, aí é menos 2 pontos, menos 3 pontos, então vai depender do professor, ok? Quanto ao seu aspecto conceitual, a carta pode ser caracterizada como um texto escrito em prosa que se dirige a alguma pessoa ou instituição, por meio de uma narração, dissertação, descrição ou uma mistura, lembra que mistura uma mescla desses elementos. Então pode ser tanto narração, tanto dissertação ou descrição, ou também eu posso misturar esses elementos. Com relação à estrutura, a carta pode ser apresentada da seguinte maneira. Então lá, data. Lembrando que data é uma palavra que vem aí do inglês, que é date, sim? Cuidado então. Então, prof, a fecha. Não, fecha não, data. É a identificação do dia, mês e ano em que o documento foi enviado ou publicado. E aí eu queria salientar aqui uma coisa muito importante, principalmente para aqueles alunos que vão fazer o CELP-BRAS depois de terminar o curso 10 de português, que aí geralmente eles sempre pedem uma carta. Então não pode faltar na carta, por exemplo, hoje, deixa eu ver aqui, hoje é dia 6 de dezembro. Então 6 de dezembro de 2022, para a pessoa saber em que momento foi escrito, ok? Vocativo. Trata-se do chamamento do destinatário. Deve ser utilizado de acordo com a posição social do interlocutor. Assim, quando eu falo interlocutor, e aí como eu vou chamar uma pessoa? Por exemplo, na Colômbia se utiliza muito apreciado e apreciada. No Brasil nós falamos prezado e prezada. Então, por exemplo, se eu vou escrever para minha chefa, por exemplo, minha chefa se chama Juliana. Prezada Juliana. Não, primeira data, claro. Então lá. Então hoje é 6 de dezembro de 2022. Prezada Juliana. Venho por meio desta carta relatar, ok? Então aí o vocativo seria como eu vou abordar a pessoa também. Por exemplo, pode ser um amigo, e aí eu não vou falar prezado e prezada, porque prezado e prezada é uma forma muito formal. Então eu posso falar querida Juliana, querido Juan, querido Santiago, então eu não vou falar prezada. Então depende da minha relação com a pessoa. E o assunto. Então, o assunto aí, o que será abordado na carta? Em uma carta pessoal, pode constar uma narração dos últimos acontecimentos da vida do locutor, assim quando uma carta pessoal. Então, eu vou contar sobre a minha história no Brasil. Ah, querida Juliana, hoje eu conheci o Cristo Redentor, eu conheci muitas pessoas, eu comi comidas típicas do Brasil. Então, vai depender muito da minha relação. Já em uma carta ao leitor, pode-se discutir com uma matéria lançada recentemente em um veículo de comunicação. Ao escrever uma carta aberta, o remetente pode questionar algumas decisões governamentais prejudiciais a determinado setor da sociedade. Então, por exemplo, vamos falar sobre os cortes de gastos do governo da Colômbia. Então, eu vou mandar uma carta para o presidente. Então, eu vou falar, prezado presidente, venho por meio desta carta falar que os cortes não foram legais. Eu acho que o senhor deveria repensar nesses cortes, ok? E uma despedida, que aí é o fechamento da carta. Lembra que fechar em português é cerrar. Então, é a forma como eu vou fechar a minha carta. Geralmente vem com atenciosamente, seguido da assinatura do locutor. Pode ser atenciosamente, pode ser cordialmente, ok? Lembrando que em português, assinar significa firmar. Então, a assinatura seria la firma. Então, aí é bem importante esse verbo e essa palavra, porque nós vamos encontrar, por exemplo, no aeroporto, na DIAN, ok? Então, imagina que nós vamos viajar para o Brasil e eu preciso que você assine alguns documentos. Ou então eu ganhei uma bolsa de estudo. Lembra que bolsa de estudo, uma beca de estudos. E aí a universidade vai pedir para eu assinar. Então, quando falar assinar, quer dizer que eu tenho que firmar determinados documentos, ok? Bom, e aqui nós vamos falar dos vocativos que eu expliquei para vocês, que é a forma como eu vou me dirigir a uma pessoa. Então, o que? Vai ser um amigo, meu chefe, o reitor da universidade, um coordenador. Então, a gente tem que saber a maneira correta de se posicionar, de falar com essas pessoas. Então, sobre o uso do vocativo, a tabela a seguir mostra quais pronomes de tratamento utilizar e o seu contexto de uso.
Então, por exemplo, se é uma pessoa muito próxima, um amigo, um familiar, eu posso utilizar aí querido amigo, prezado amigo, caro amigo. Aqui está no masculino, eu também posso falar no feminino, meninos. Então, querida amiga, prezada amiga, cara amiga. Então, em que contexto que eu vou utilizar? E aí nós temos aqui em contexto, em cartas pessoais, direcionadas a familiares, amigos, namorados e etc. Ok? Agora, eu posso falar caro senhor, cara senhora. Ok? E aí quando eu vou, é uma carta formal. Então aí o senhor e a senhora em cartas direcionadas a pessoas com vínculos mais distantes ou dentro de uma hierarquia. Vamos imaginar aqui na universidade. Na universidade aí nós temos hierarquias, nós temos estudantes, professores, funcionários, coordenadores, reitor, ok? Então, por exemplo, eu vou escrever uma carta para o reitor, eu não vou escrever querido reitor. Não, não tenho intimidade com ele, também tem uma hierarquia dentro da empresa. Então, eu vou falar caro senhor, caro senhora. Prezada senhora ou ilustríssimo senhor. Ilustríssimo aí, uma palavra muito bacana, sim. Geralmente quem escreve são os advogados. Lembra que advogados? Os abogados. Então, o senhor ou vossa senhoria. Em que momentos eu vou escrever? Em situações formais que envolvam autoridades, ok? E excelentíssimo senhor. E aí, vossa excelência, ok? No tratamento, autoridades políticas ou juízes. Aí, juízes em português, jueces, ok? Então, aqui são algumas formas de tratamento. Lembrando, eu posso escrever tanto cartas formais, tanto informais. Então, o prof está tentando te ajudar aqui a pensar, pensar e dando ferramentas para vocês pensarem. Em que contexto? Ok? Lembrando, nós vamos ter uma atividade que nós vamos ter que escrever uma carta. Então, aqui já vamos pensando. Atividade eu não vou falar aqui para vocês, vocês vão abrir e vocês vão fazer. E aí, qual o vocativo que vocês vão utilizar? Querido, prezado, excelentíssimo. Então, vão pensando. Bom, e quais tipos? Nós temos uma carta pessoal do leitor e carta aberta. Então, a carta pessoal prevalece a narração ou descrição dos fatos, trata dos temas e assuntos pessoais, utiliza a linguagem formal e tem caráter subjetivo e pode ser escrita na primeira pessoa. Lembrando que primeira pessoa, aí é quando eu utilizo eu. Carta do leitor debate e discute temas presentes em matérias ou jornais, propondo discussões e apresentando opiniões, ok? Muito utilizado aí em jornais. E carta aberta de interesse público e discute temas relevantes socialmente. Faz uso da linguagem formal e nela prevalece a objetividade, ok? Como, por exemplo, eu quero defender uma instituição de animais. Então, eu vou escrever uma carta à sociedade pedindo para não soltar foguetes, sim, lá pólvora. Okay? Então, estou direcionando à sociedade. Bom, exemplo de carta aí para a gente terminar. Ok? Então, lá, Paris, 15 de fevereiro de 2020. Então, querida mãe. Então, por que querida? Porque mãe é informal. Estou escrevendo essa carta para te contar um pouco mais da viagem. Eu cheguei exatamente na quinta-feira passada. O voo, el vuelo, foi tranquilo, sem sustos. No primeiro dia, você já deve saber, passei o dia dormindo para me adaptar ao fuso horário. Na manhã seguinte, visitamos a Torre Eiffel e o Arco do Triunfo. Você amaria estar aqui. A França é um lugar e cheio de igrejas medievais históricas. Há sempre um evento cultural acontecendo e as pessoas estão sempre engajadas social e politicamente. A faculdade começa daqui 2 semanas. Vou aproveitar para conhecer outros lugares. É claro que acabei gastando algum tempo resolvendo algumas questões burocráticas. Mamãe, você sabe essas coisas, infelizmente existem no mundo todo. Mas vai dar certo. Espero que você venha com minha irmã nas férias de verão. Eu já entrei em contato com ela e a maninha está a par de tudo e louca para vir conhecer a cidade Luz. Espero que você esteja bem e que nós vejamos em breve. Um beijo, seu filho. Ok? Então, aqui uma carta informal direcionada à mãe para explicar aí mais ou menos como está a situação. Sim, acredito que essa pessoa está na França, sim, contando um pouquinho da rotina, um pouquinho do que está passando com ela. E também aqui tanto o vocativo, tanto a despedida são super informais. Ok? Bom, meninos, então nós terminamos a classe de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É bem fácil, sim. Nós vamos ver na prática como que é, porque nós temos um exercício para vocês escreverem uma carta. Vão gostar, esse nível está bem bacana. Não deixem de perguntar ao seu professor no fórum de dúvidas ou assistam o vídeo novamente, ok?
façam as atividades da plataforma. Espero que vocês gostem muito desse nível, ok? Então, beijão e nos vemos na próxima.